A paz do Senhor, igreja amada. Amém? Bom estar na casa do Senhor, né? Deixa eu ver se está funcionando. Tá aqui. Bom, acho que está funcionando. Parece, né? Hoje nós vamos começar um tema sobre o corpo e as consequências do pecado. É o tema da aula de hoje. E eu quero pedir a Deus que nos ilumine, que nos dê sabedoria, entendimento, conselhos e também a força dele, e que aumente o nosso conhecimento e o nosso temor a Deus também cresça no nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar início à aula de hoje. O corpo e as consequências do pecado. O texto áureo, Gênesis 3,19, consequência o esgotamento do corpo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó voltará. Aí, aqui nós vemos, né, que o decreto da morte se cumpre aqui no final desse versículo, né, e também a luta pelo pão, a luta pela comida, né? Então, o homem vai ter que trabalhar, né? A Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, esse versículo era também enquanto estava vivo, enquanto estava acordado. Mas o homem se meteu muito em encrenca, né? Depois que pecou. Vamos aí agora à verdade prática da aula de hoje. O pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Então, nas 3 dimensões do homem, tá? Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Então, nós temos aí a capacidade em Cristo de sermos totalmente restaurados. Amém, queridos? Amém, queridos? Vamos aí, nós estamos numa sala de aula, hein? Ô, Jesus, vamos ler alguns versículos aí para nos ajudar a compreender a lição de hoje. E vamos começar por 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Ele diz assim: ainda não é manifesto o que havíamos de ser. Então, as lutas, há uma promessa de Deus que vão cessar, né? As dores vão cessar, as enfermidades vão cessar, o luto vai cessar, isso tudo vai cessar. Ele diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Deixa eu desligar esse meu celular aqui que está apitando. Ô, Jesus. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, a Bíblia diz que haverá um momento, na nossa história, em que nós seremos transformados, né? A transformação acontece com a igreja viva e a ressurreição dos mortos acontece com a igreja que morreu. Então, nós precisamos nos lembrar disso, que há uma promessa completa, da redenção completa, no dia da volta do Senhor, né? Quando o veremos como Ele é, face a face com o Senhor. O segundo ponto aí fala a prostituição é um pecado contra o corpo. Você agride o próprio corpo. 1 Coríntios 6,11 diz: fugir da impureza. Ele está pregando aqui para a igreja, está falando com a igreja, é uma carta à igreja, tá?
Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, nós precisamos nos lembrar disso. Muitas coisas acontecem com a nossa vida, com o nosso corpo, no nosso corpo, exatamente por práticas que não agradam a Deus na área da imoralidade. Então, nós temos que ter muita vigilância. Tá? Terceiro, os homens maus vão de mal a pior. Então, existem os homens bons, obedientes, e os homens maus, os desobedientes. Né? Está falando aqui com Paulo escrevendo ao pastorzinho Timóteo. Né? Lá em 2 Timóteo 3,13 diz, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, nós precisamos buscar a verdade para que nós não venhamos a um dia sermos enganados, né? Como criança, né? Então, Deus manda a gente crescer na estatura. O quarto ponto que Deus quer que a gente também conheça é a educação e o cuidado dos pais em relação aos filhos. Né? Há um cuidado. Né? Efésios 6,4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, isso vai ser também saudável para o corpo do filho. Né? O filho precisa ser disciplinado, porque senão a vida vai maltratá-lo. Né? Aí ele vai sofrer na vida. Né? O seu corpo vai sofrer. O quinto, estamos sujeitos a enfermidades, né? As enfermidades. 1 Timóteo 5,23, não continues a beber somente água. Ele estava falando para Timóteo. Timóteo tinha uma dificuldade digestiva lá no estômago. E Paulo diz para ele, não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, tem pessoas que estão servindo a Deus, como Timóteo, né? E que está registrado na palavra de Deus que ele tinha enfermidades frequentes. Então, era uma pessoa que tinha uma saúde debilitada, uma dificuldade no seu corpo. Né? E Paulo dá um recado a ele aqui, que ele só não ficasse bebendo água. Timóteo devia ser uma pessoa muito regrada nesse aspecto. E ele manda ele que dá um recadinho aí, usa um pouquinho de vinho. Né? Você se lembra lá de Ezequias, quando esteve doente? O profeta Isaías diz para ele passar uma pasta de figo lá, onde ele estava com a ferida dele, né? O tumor dele. Né? E Deus o curaria. Então, aqui Paulo está dando um recado aí, usa um pouquinho de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O sexto ponto, né? A confiança de Jó em meio ao sofrimento. Então, nós somos o povo da esperança. Então, nós temos a esperança sempre do agir de Deus. E aqui em Jó, capítulo 19, versículo 25, ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive. Quantos aqui sabem que o seu Redentor vive? E, por fim, se levantará sobre a terra. Então, haverá um dia em que tudo vai passar. Para nós, né? Para as pessoas que ficarem, vai começar um juízo pesado, uma dificuldade muito grande. Nós vimos agora, esse final de semana aí, na sexta-feira, né? Essa madrugada de sexta para sábado, aquela cidade praticamente ser engolida, né? Ser destruída. Os responsáveis pela cidade dizem que de 80% a 90% de todos os imóveis foram abalados. Quer dizer, é brincadeira. Um tornado entrou pela cidade e ficou brincando ali na cidade. Vou destruir tudo. Então, é para a gente parar e pensar, né? Imagina um vento desse entrando. A gente brinca aí quando está prendendo as telhas, a gente está quando organizando o telhado aí novo. Prende bem o vento. Né? A gente fala, o Jonas está aí, o Jonas está lá, né? Prende bem,
bota aí, crava um ferro, segura, bota o parafuso. Além do parafuso, solda. Então, a gente tenta trabalhar porque os ventos estão ficando cada vez mais fortes, né? E quando ele entra por baixo de uma telha dessa, vai embora, leva tudo, né? As pessoas que estavam lá disseram que foi em 1 minuto, acabou tudo. 1 minuto. O destruidor passou ali, ó, né? Destruiu tudo. As pessoas ali, tem pessoas idosas, como é que vão reconstruir? Eu me lembro daquele estudo sobre os gafanhotos, né? A pessoa sai de casa, olha e fala, como é que eu vou reconstruir? O gafanhoto levou tudo. E é rápido, né? Então, aqui, Jó tinha essa certeza no seu Senhor. Ele sabia que o Redentor dele vivia e, por fim, se levantaria sobre a terra. Amém? Vamos estudar agora, vamos ler a lição bíblica aí na sala de aula. Agora vamos lá no Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18. 17, 18, 19, né? E Adão disse, visto que atendestes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra. Olha aí, a consequência do pecado. A maldição veio sobre a terra. Por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Eclesiastes, capítulo de número 12. Eclesiastes fica depois de Provérbios, tá? Provérbio fica depois de Salmo. Eclesiastes 12. Esse capítulo fala da velhice do homem, tá? Hoje você tem... Tá um ecozinho. Hoje você tem uma saúde abençoada, mas a Bíblia fala que, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, né? Dia mau, Paulo fala que chega para todos, né? Nós podemos passar um dia mau. Ele diz assim, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, olha, as tuas pernas e cessarem os teus moedores da boca. Oh, dentinho acabou, aquele dentinho lindo. Acabou, é? Cessou, meu irmão, tem um tempo. Por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Repare bem, hoje temos o dente que caiu, um implante. É a terceira dentição, né? Você tem, para o problema do olho que escureceu, você tem a operação da catarata. Hoje nós podemos melhorar a qualidade de vida, mas o decreto continua, certamente morrerás, né? Entende, igreja? E aí ele vem aqui, olha só. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderem falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça,
antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Meu Deus, né? Então tem um tempo de vida. Esse tempo é um tempo da infância, adolescência, juventude, a fase adulta. E Deus fala que tem o tempo da velhice, né? É que tem dificuldades, nós temos lutas, o corpo sofre. O corpo tem consequências, né, do pecado. As consequências do pecado estão aqui. A morte é um decreto muito duro na vida do ser humano, né? Está um ecozinho enjoado, só um pouquinho, diminui só um pouquinho. Esse eco aqui, isso, tá bom, parece ter um sino aqui atrás. E a gente vai vendo a consequência do pecado. Jesus removeu o pecado, mas as consequências da nossa história refletem no nosso corpo. Primeiro, porque o corpo, a carne, não se converte, né? Então, nós temos que ter ela debaixo de domínio. O domínio aí é a parte que nós temos que controlar a nossa carne, os nossos instintos. Tá? Vamos aí ver agora a nossa introdução, aliás, o nosso plano de aula. Nosso plano de aula aí é a aula 3, tá? Aula de número 3. Nesta lição, destacamos as consequências do pecado sobre o corpo humano, conforme a perspectiva bíblica apresentada. Ao abordar temas como sofrimento, envelhecimento e esperança na glorificação, você guiará seus alunos a compreenderem o impacto da queda e da redenção oferecidas por Cristo. Então, nós vamos ver aí as consequências da queda e também a promessa, a esperança que há para nossas vidas. Amém, querido? Objetivo da lição. Primeiro objetivo, analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe sofrimento. Segundo, explicar que, apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. Deus coloca diante de toda a humanidade a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ainda dá uma dica: escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a bênção. Então, Deus dá a dica. Terceiro, refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. Então, nós vamos receber um corpo novo, eu sei disso, mas conviver com o corpo dodói, o corpo doente, o corpo sofrimento do corpo é muito difícil para o cristão. Então, o cristão, muitos deles até desistem da fé por causa do sofrimento. E nós precisamos nos lembrar de que Jesus fez promessas que só vão ser cumpridas quando na volta dele. A motivação dessa lição, estudar esta lição, nos ajuda a entender como o pecado corrompeu a perfeição original do corpo humano e como somos hoje chamados a viver com responsabilidade diante de Deus, aguardando a restauração completa em Cristo. Então, Deus começa a vir com regras para a nossa vida, para a nossa história. Por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos uma vida plena, uma vida melhor, uma vida muito melhor do que nós tínhamos, tá, amados? Aleluia. Vamos lá agora, vamos ver aí. Deus avisou a Caim que o pecado está no mundo e cumpre ao homem dominá-lo. Gênesis 4, 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal,
eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, o pecado está sempre à porta, né? Está batendo. Tinha um anúncio das casas pernambucanas, né? Não adianta bater, eu não deixo você entrar nas casas pernambucanas. Tem lá tudo para o frio e para o inverno, né? Então, nós temos que fazer isso para o pecado também. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Então, o pecado vai ficar lá fora da nossa história. Porque a gente sabe que as consequências do pecado é sofrimento, é tristeza, né? Então, nós precisamos dominar. Cumpre a ti dominar, né? Então, nós precisamos dominar. O domínio Deus deu ao homem. Então, em Cristo, esse domínio foi restituído. Você agora tem poder, você agora tem capacidade para reinar e também capacidade sacerdotal. Então, nós temos aí duas capacidades dadas por Deus em Cristo Jesus. Vamos ver agora aí a apresentação da lição. É um pouquinho menor a letra, porque a quantidade era maior, mas vamos ver aí se a gente consegue ler juntos. Talvez a maior responsabilidade da igreja na face da terra seja conscientizar o ser humano com relação ao pecado. A igreja que fala de pecado é uma igreja que vai estar mais vazia, porque o povo não gosta de ouvir esse discurso, tá? Então, a maior responsabilidade da igreja na face da terra seja conscientizar o ser humano com relação ao pecado. Então, nós temos que ser alertados, né? A Bíblia descreve o homem como um ser escravizado pelo pecado. O pecado faz o que quer com o homem. O homem diz, eu amo minha família, mas trai a esposa. Ele ama a família, mas ele adultera. O sujeito diz que ama o corpo, mas bebe, mas se droga. Então, ele sabe que aquilo faz mal, mas ele está escravizado. Muitos deles dizem, como é que você conseguiu largar de fumar? Como é que você parou de beber? As pessoas falam, perguntam, como é que foi? Porque é uma chave, né? Então, a pessoa é uma escravidão tremenda. O pecado dominou a raça humana, por isso a igreja precisará, em suas mensagens e ensinos, utilizar a metodologia da apresentação de casos práticos, com situações que envolvam decisões éticas e morais na vida adulta, como cuidar do corpo diante do estresse, como lidar com os vícios, ou como exercer autoridade com equilíbrio na família, né? Precisaremos confrontar as nossas escolhas com os princípios bíblicos, destacando sempre a liberdade de escolha e a mordomia do corpo como dádiva de Deus. Então, Deus te deu um corpo para você cuidar dele, né? E nós vamos dar conta dele, né? Vamos lá. Conclusão da lição aí, diante das consequências do pecado sobre o corpo, precisaremos viver com responsabilidade, cuidando do corpo como templo do Espírito Santo e mantendo firme a esperança na glorificação prometida por Cristo. Há uma promessa, né, que só vai se cumprir quando a trombeta tocar, a trombeta de Deus tocar. Amém? Aleluia. Vamos ver a divisão da aula de hoje. O corpo e as consequências do pecado, nós vamos dividir em 3 partes, né? Da perfeição à morte, a responsabilidade humana e do abatimento à glorificação. Da perfeição à morte, nós vamos estudar 3 pontos: a certificação divina, pecado e dor, velhice, autenticidade e gratidão. Segunda parte, responsabilidade humana, corpo e livre-arbítrio. A potencialização do sofrimento, tá? E terceira e última parte, do abatimento à glorificação, a realidade das enfermidades, o enfado e canseira e o corpo glorificado. Então, são os pontos que nós vamos abordar na aula de hoje. Vamos ler aí na revista agora a introdução.
Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus. Foi expulso do paraíso, tá? Manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. Então, nós vamos ver esses versículos aí que falam aí na revista. Vamos ver aí o Gênesis, capítulo... Oh, Jesus! Meu Deus, eu não estava passando, né? Vocês não falaram nada, né? Todo mundo calado, só olhando para mim. Ô, Jesus! Falou? Mas grita mais, porque eu não... O pastor está ficando surdo. Ô, Jesus! Gênesis 3, 6 a 10, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido. E ele comeu. Ele nem questionou, ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, porém entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. O medo já entrou, pecado traz, né, esse tipo de sensação, e me escondi. A segunda consequência está lá em Gênesis 4, de 8 a 10, é a morte física. Muitas pessoas não compreendem como é que pode. Veio o decreto a Adão e ele ainda viveu quase 900 anos. Então, ou mais de 900, né? Mas não sei qual foi o dia exato que ele pecou, né? Não sei quanto tempo ele viveu sem pecado, na presença de Deus, né? Então, mas ele viveu 900 e poucos anos. Então, mas o filho dele, os filhos dele, Caim e Abel, tiveram dificuldades. E essa dificuldade levou ao primeiro homicídio. Gênesis 4, de 8 a 10, disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Olha como é que era a maldade, né? Olha só a perversidade. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão, de teu irmão, clama da terra a mim. Então, ali o justo Abel, o sangue do justo clama, vai para diante do Senhor, em nome de Jesus, né? Por favor. Alguns homens nessa caminhada até Abraão, né, quando Deus faz a genealogia para o Cristo prometido, ele coloca alguns personagens muito importantes nessa linhagem aí. Enoque é um deles, andou com Deus. O que é andar com Deus naquela época? É o temor do Senhor, né?
o mundo não temia mais Deus e ele era um homem temente a Deus. Noé achou graça diante de Deus. Então, nessa linhagem, porque Adão viveu 900 anos. Se você for ver a história de Adão, Adão conviveu com Sete, tem lá aquela turma toda, né? Até chegar Enoque. Adão estava vivo. Gerações e gerações. Porque diz assim, Sete viveu, sei lá, 100 anos e gerou tal. Então, Adão tinha ali o quê? 100 anos ou 100 e poucos anos. Então, você vai vendo que, quando chega lá nos 900 anos, Adão conviveu com essa turma. E Adão devia falar, porque era transmitido verbalmente. Meu neto, meu bisneto, eu dei com Deus, Deus é bom, Deus é isso. Então, ele ia passando. O que perdemos por causa da desobediência. Então, o temor do Senhor entrava no coração dessas pessoas, né? E alguns deles andaram verdadeiramente com Deus. A Bíblia cita Enoque e cita também Noé, né? Duas expressões, né, fortes que foram destacadas. Mas toda essa geração, né, essa turma toda aí, Adão teve convívio com eles, conviveu com eles. Eu tenho depois eu posso até mostrar, tem aqui no computador, após a aula, a gente mostra aí, a genealogia e mostra as datas e cada um deles, quem estava vivo naquela época. Na época de Noé, Metusalém morreu, acho que 5 anos antes da arca, Deus fechar a porta da arca. Então, Metusalém deve ter ajudado Noé. Eu estou dizendo, a Bíblia fala que Noé construiu, mas não diz como, né? Teve gente ali que ajudou, né? Com certeza, ele pagou, ele não sabia fazer tudo. O próprio Paulo uma vez pregou aqui, né, o pastor Paulo, ele disse que Noé não era arquiteto, nem construtor, e Deus deu a ele uma tarefa, mas, com certeza, algumas coisas ele terceirizou, né? Não estou aqui imaginando, né? Porque é uma obra muito grande. Então, vai terceirizando. Quem é que vai fazer as portas? Tem alguém aí? Não, eu não sei. Então, chama aquela pessoa, paga ele. Então, vamos lá. Então, a gente vai imaginando que quem é que vai chamar os bichos? Não, deixa essa tarefa com Deus. Deus chama. Deus leva os bichos. Porque, foi transmissão oral. Isso. Porque havia uma transmissão oral. Você ensina para o teu filho ensina para o teu neto, mas você está vivo, você vai conversar com o teu neto, você vai orar junto com o teu neto, aí chega o bisneto, você vivia muito naquela época, né? Hoje tem a limitação aí, mas naquele tempo, você vê, os homens viviam 900 anos, 700 anos, 600 anos, 800 anos, então, meu Deus do céu, é muito tempo. Então, você pega muitas gerações e que vamos na casa do tataravô, meu Deus, tanto avô que você vai lá, junta aquela família, tu imagina um Natal, né? Uma festa dessa que eles faziam, né? Eu estou dando só o exemplo do Natal, mas uma festa, imagina a quantidade de gente, reunia todo aquele clã, né? Meu Deus do céu. Então, a gente começa a entender que essa transmissão era dada. Imagina Adão conversando com a sua família, com os seus descendentes, né? Falando do paraíso. É mais ou menos a gente falar do céu, vai pregar. Jesus, quando trouxe as coisas celestiais, ninguém acreditava, ninguém entendia. A Bíblia fala isso. Se eu falar das coisas celestiais, se eu falo das terrenas, tu não entende? Se eu falar das celestiais, Jesus fala isso na palavra, né? Então, nós precisamos entender isso. Adão devia estar falando com ele de coisas que eles não viveram.
Eles foram expulsos do paraíso. Então, já pensou você dizendo, olha, eu chamava, girafa, vem cá, pega aquela manga lá em cima para mim, a girafa. Já pensou? Pensa, é mais ou menos isso. É um relacionamento sem barreira. E a Bíblia diz que vai chegar num determinado ponto da história em que o cordeiro vai deitar do lado do leão. Fala, filha. Mas eu estou falando pela palavra, pela transmissão. Ali foi uma intervenção direta. Intervenção direta. Mas eu estou falando da transmissão, o temor. Direto foi esse, foi com Noé, Enoque no arrebatamento. Com certeza. Não sei, eu sei o seguinte, foi o primeiro homicídio. Foi o primeiro homicídio. Então, Deus ali deixou registrado para a nossa edificação. Então, mas a Bíblia fala, sem Deus no mundo. Então, nós não temos Deus no mundo. Agora, Deus está no controle. Deus intervém na história a hora que Ele quer. Foi lá em Abraão, Abraão, sai da tua terra. Então, Ele criou uma situação nova, formou uma nação. A descendência de 100. Isso. Por quê? Porque Deus estava tratando da descendência para chegar ao Cristo. Vamos lá. Primeira parte aí, nós vamos agora da perfeição à morte, a certificação divina, pecado e dor, velhice, autenticidade e gratidão. Vamos ver aí agora a certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Além da perfeição fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade da sua obra. Eis que era tudo muito bom. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Quão aprazível era esse maravilhoso estado original. Afetada pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. Então, nós não temos muita compreensão, mas Deus há de esclarecer para a gente na palavra. A gente vai estudando e vai entendendo um pouco mais. Deus fez o homem perfeito. Eclesiastes 7:29 fala assim, olha lá. Eis que o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Olha aí, o homem está sempre se metendo em alguma lambança, né? Depois, se não se arrepender, colhe um problema muito sério. Deus fez o homem à sua imagem. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 3. E perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Então, Deus fez o homem nessas condições. Gênesis 1, a expressão de Deus após a criação, tá? 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Então, Deus fez tudo e depois, no final, ele exclamou, tudo que eu fiz é muito bom. Amém, queridos? Vamos lá agora
A mente humana não consegue dimensionar a plenitude de vida do primeiro casal. A harmonia plena com Deus, é aquilo que eu estava falando, essa expressão de Adão contando para os seus descendentes, é mais ou menos Jesus quando vem falando do céu para nós, né? A harmonia plena com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, é um domínio completo, tá? Afetada pelo pecado, nossa mente não consegue imaginar a profunda comunhão, já lemos, vamos lá, Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, o que você está passando não pode ser comparado ao que vai vir. Então, coisa do céu, né? Vamos ver aí. 1 João 3, 2 e 3 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim, quer dizer, você vai ver como Ele é, então você está na mesma dimensão dele, tá? E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Vamos ver aí o segundo ponto: pecado e dor. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida, a vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Amém, queridos? É o envelhecimento e a morte, não tem jeito. Nós estamos caminhando para nos tornar velhos. Então, cuide dos velhinhos. Rogério? Cuide dos velhinhos. A turma está ficando com mais idade e fica aí o recado, né? O primeiro homem se sentia plenamente feliz, né? Deus realizava todas as suas necessidades. Gênesis 2, 18, 21 a 22. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Olha aí. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Deus botou uma companhia para Adão. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Você imagina, a Eva devia ser a perfeição de Deus, né? Foi ele que esculpiu. E nós somos a cópia, né? As mulheres de hoje são a cópia da Eva. Então, o pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Lá em Gênesis 3, vamos lá, versículo... Passei, não? Jesus, meu Deus do céu, estou ficando... Vocês não falam nada, né? Vocês ficam tudo quieto olhando para mim. Pastor, se liga. Pastor, se liga. Vamos lá ver aqui. Gênesis 3, 7 a 19. É um textozinho mais longo, mas vamos lá. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia,
esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, porém, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste, olha só, por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Meu Deus. Só confusão, né? Que Adão arrumou aí com Eva. Só confusão. Jesus, expulso do paraíso, o ambiente se tornou hostil. Gênesis 3, 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Interessante, né? Expulsou, botou guarda, botou lá o querubim guardando para que o homem não mais pudesse entrar pelo seu esforço. Então, o homem não podia mais buscar a Deus, e como ter comunhão profunda com Deus, né? Então, aqui, agora vamos lá em Gênesis 3,19. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e a se degenerar, até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Gênesis 3,19, no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, o homem tem um decreto, né, de um dia voltar ao pó, tá? De que foste formado. Por mais que se cuide dessa matéria, não quer dizer que você não deva cuidar, tá? Por mais que se cuide, ela vai envelhecer. Não tem jeito, é isso. Bota creme, tira creme, lava e faz isso, faz aplique de não sei o quê, bota o fio, não sei para lá, puxa daqui, puxa dali. Tudo bem, está na luta, mas vai envelhecer, não tem jeito. Não é verdade? Você vê aí as pessoas, principalmente os artistas que têm muito dinheiro para fazer esses negócios todos aí no corpo, né? Você vê, às vezes fica caricato o negócio, né? A pessoa está... Parece até o máscara, né? Meu Deus do céu, eu fico quieto, eu não vou falar não. Mas é muito triste, pô. A pessoa parece estar engessada. A boca nem mexe. Tanto botox que aquele lábio grande por cima, pô, meu Deus do céu. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e morte, né? Nós já lemos esse texto, Eclesiastes 12, de 1 a 7, que fala lá exatamente
da história. Alguns irmãos não estavam aí no início, então vamos lá. Eclesiastes 12. Deus fala a respeito da velhice do homem, né? Ele fala aqui da velhice. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tem neles prazer, antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços. Você tinha força, limpava a casa toda. Hoje, para limpar a casa, tu tem que pedir auxílio. Fica difícil, o braço já não vai mais alcançar determinadas coisas no alto, você não vai, mas a coisa é a velhice, a coisa está chegando. Os sinais estão aí, ó. Olha só. As tuas, se curvarem os homens, outrora forte, as tuas pernas, né? Subir uma escada, chega lá em cima, treme tudo, né? A perna fica até se recuperar, tira aquela onda, estou observando o ambiente. Está nada, está recuperando aí, as pernas estão tremendo. Mas vamos lá. E cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos na janela, e os teus lábios com as portas da rua se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz. Te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, esse texto aí é muito rico, porque revela para o homem que a juventude, a força dele tem um limite. Ele vai chegar num ponto que ele vai começar a decrescer. A Bíblia fala, no Salmo 90, diz que até 70, passando disso, havendo vigor, vai aos 80, depois disso é enfado e canseira, pega o velho, bota o velho no sol, dá banho no velho, enxuga o velho para não assar. Aquilo tudo, essas preocupações todas, a gente tem que ter. É complicado, mas é a vida. Vamos ver aí agora o final aí, desse ponto 1. Velhice, a autenticidade e gratidão. Vamos ler aí na revista. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado: a gerontofobia. Ninguém quer ser velho. O pessoal não quer mais. Ninguém quer ser velho. Um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A pessoa vai num ponto que fala assim, não, a partir dos 50 não conta mais, não falo mais. Estou só acumulando experiência, conversa fiada, os anos estão acontecendo. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e honra. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Chamar uma pessoa de velho hoje, tu é velho. Eu não, sou novinho, estou inteiro. Está cheio de dor, está cheio de Dorflex aí. Aí está tomando Dorflex, dói tudo. É a idade do condor. Então aqui vem... Cuidar de si mesmo, de si, é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica.
em profunda gratidão e temor a Deus. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa de nossa existência. Meu irmão, tem coisas que eu fazia e não faço mais. Tem coisas que eu não faço mais. Fazia tudo, eu faço tudo. Hoje eu peço ajuda aos universitários. Paulinho ontem foi lá em casa, peguei ele, vamos lá em casa, Paulinho. Tem as lâmpadas lá para trocar. Antigamente, quem fazia parte elétrica, toda a parte elétrica da igreja, a antiga, foi eu que fiz. Tudo. Essa parte elétrica lá de baixo, toda ela, eu e o eletricista ali conversando, explicando, dizendo para ele como é que eu queria, que eu quero e tal, explicando para ele tudo. Muito desses concretos que virou aqui, esse piso, essas coisas, todas nós ajudamos a colocar. Tudo aqui, todo esse teto aí, eu e Paulinho que organizamos isso aí, não foi fácil, não. Então, a gente vai fazendo, mas chega uma hora que você já não faz mais. Se eu subir numa escada, a escada cair. Então, eu não posso. Então, Paulinho, lá em cima, sobe mais um degrau. Eu fico embaixo só dando ordem. Então, a gente vai começando a mudar a posição nossa. Então, não tente fazer aquilo que você não consegue mais fazer. A idade vai mostrando isso para a gente. E a gente conviver com essas verdades é tranquilidade para a nossa alma. Você vai vivendo melhor. Você vai se colocando nos teus limites. Quando você excede o limite, alguma coisa vai acontecer. Tá, amados? Então, vamos continuar aí. Vamos ver aí o que Deus fala aí, nos seus versículos aí. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e honra. Levítico 12, 32 diz assim, diante das cães o que é? Cabelo branco. Eu vejo aqui que muitos têm já cabelo, o Anderson chegou aqui garoto, está cheio de cabelo branco. Então, aqui, diante das cães te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Então, nós devemos honrar a presença do ancião. Ou tem pessoas idosas na igreja, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pelos idosos. Cuidar de si mesmo é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor. Eclesiastes 8, 5 e 6. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Então, nós temos que ter cuidado, porque a própria palavra de Deus diz, de nós sai vida, mas contra nós vem o poder da morte. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, fala isso. Então, nós precisamos nos lembrar disso, que grande o mal que pesa sobre o homem. Tá? O ser humano, ele tem um peso sobre ele. Vamos ver aí, Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Então, a suma da vida, quer dizer, o conjunto da obra toda da vida se resume nisso. O resumo da vida é isso, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Provérbios, capítulo 20, versículo 29, precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência. Você é jovem? Meu irmão, tu tem a força do boi selvagem, vai em frente. O que teu coração determinar, vai em frente. Frente, trabalho, faculdade, vai enfrentando tudo. Tem jovem que enfrenta, sai de manhã, e vai caminhando de uma forma poderosa aí. Mas ele vai chegando no tempo, ele vai o quê? Vai diminuindo o ritmo, porque não aguenta. O corpo não vai sentindo. Então, nós precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, as suas cães. Então, meu irmão, quão belos são meus cabelinhos, as minhas cães aqui. Ô, Jesus, aí. Vamos ver aí agora o auxílio teológico. Está um pouquinho diminuta a letra, mas vamos tentar ler aí juntos. Pecado e morte.
Quando Adão e Eva pecaram, a morte moral e espiritual vieram de imediato. Quer dizer, o que é isso? Perderam a comunhão com Deus. Deus pode intervir, Rogério, respondendo, mas o homem não tem mais o acesso. Tá? Perdeu o acesso. Se lembra do caminho? Tem um querubim e uma espada revolvente. Né? Deus havia dito, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Faltou ali em cima, né? Enquanto a morte física ocorreu posteriormente. Tá? Moralmente, a vida de Deus morreu neles e a sua natureza tornou-se pecaminosa. Isto é, espiritual e moralmente corrupta. Por isso que eu falei naquela hora, Rogério, respondendo aquela questão, né, é que a parte do homem com relação a Deus era a transmissão oral para os descendentes de Adão, das experiências que Adão teve com Deus. Então, vamos lá aqui. Então, tornou-se pecaminoso, é espiritual e moralmente corrupta, contrária à natureza perfeita e pura de Deus. Espiritualmente, o antigo relacionamento com Deus foi destruído. Acabou. Tá? A inocência foi substituída pela culpa e pelo juízo. A partir de então, cada pessoa que nasce vem ao mundo com uma natureza pecadora. É o vírus que entrou em Adão, saiu de Adão lá e pegou em Adão e passou para toda a raça humana. O vírus do pecado. Essa corrupção da natureza humana envolve um desejo inato, isto é, congênito, e uma tendência de seguir pelo próprio caminho egoísta, sem interesse por Deus ou pelos outros. O sujeito se torna egoísta. Né? Ninguém se preocupa. Tem um ditado que diz, né? Meu primeiro pirão é meu, né? Como é que é? Tem um pirão aí, negócio do pirão. É, isso aí, como é que é? Isso aí, o pirão é meu. Então, vamos lá. A natureza pecadora é transmitida a todos os seres humanos. Tá? É transmitida a todos os seres humanos. Todos nasceram no pecado e carecem da glória de Deus. Está lá. Romanos 3, 23. Vamos ver o resumo do item 1. O ser humano foi criado em perfeição, mas o pecado trouxe dor, envelhecimento e morte física como consequência da queda. Tá? Vamos para o item 2. O item 2, a responsabilidade humana, o corpo e livre-arbítrio, a potencialização do sofrimento. Vamos ler na revista. O item 2. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Mas, apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não a aniquilou. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado do livre-arbítrio. Somos responsáveis pelo uso de nosso corpo para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Vamos ver aí alguns versículos que falam sobre esse assunto. Gênesis 3, né? Oh, Jesus. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então teve que expulsar o homem. Tá? Vamos ver agora o próximo aí. Todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tá, amados? Deus não aniquilou a sua imagem no homem. Tiago 3,9.
Com ela bendizemos ao Senhor. Está falando da língua, até o poder da língua. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, vamos ver aí mais um versículo. Deuteronômio 30, 19 e 20. O ser humano continua dotado do livre-arbítrio. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos ver aí o Gênesis também, 4, 7. Somos responsáveis pelo uso do nosso corpo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos ver agora o item 2. Vamos lá para o item 2. Aí na lição. A potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. O sujeito bebeu a vida inteira, ou fumou a vida inteira, se drogou a vida inteira, aí vem para Jesus e quer que Jesus cure ele no mesmo dia. É difícil, né? Eu acho, né? Eu não estou dizendo que Jesus não é poderoso para curar, mas a pessoa vai se incluir também num versículo que diz: o que eu semeei, eu vou colher. Não é verdade? Então, é difícil, né? Vamos lá. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, natureza pecaminosa, né? É a manifestação do espírito de inimizade contra Deus que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano ainda no Éden. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agrava. As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e dependem cada vez mais de um vigilante, amoroso e firme cuidado dos pais no temor do Senhor. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Aleluia. Vamos ver aí alguns versículos, né? Olha lá. O corpo sofre os impactos das transgressões ao longo da vida. Lamentações 3,39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, por isso que a gente, sempre que entra na presença de Deus, a gente entra pedindo perdão dos nossos pecados, tá, mano? Porque a tendência nossa é pecar. A tendência nossa é a desobediência. Romanos 1, 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Está falando aqui da homossexualidade. Tá? Então, Deus entregou tais homens à imundícia. Vocês querem esse tipo de vida? Então, 1 Coríntios 6, 18. Fugir da impureza. A ordem é fugir, meu irmão. Bater em retirada. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Está falando aí do corpo mesmo, físico. Tá? Vamos ver aí mais um. Gálatas 5, 19 a 21. O sofrimento é potencializado pelas obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas de são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade. Olha lá, a idolatria. O que a Bíblia fala sobre idolatria? Você vai viver uma vida igual à estátua, você vai ficar como ela. Muitas pessoas idólatras acabam a vida. Uma vez nós fomos visitar uma pessoa, acho que foi na Praça Seca, uma pessoa tinha cercada de imagens de quase 1 metro de altura. Meu
Deus do céu, ali, ela estava como um ídolo deitado na cama, não se movia. A Bíblia diz que torne-se semelhante a ela, os que confiam nela. Né? A Bíblia fala isso, não? Feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, né? A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, tá? Os que tais coisas praticam. Repare bem, é uma carta à igreja. Então, é na igreja que tem isso. O mundo jaz no maligno, mas dentro da igreja a gente tem que se corrigir. Nós temos que preparar o nosso corpo, temos que ter cuidados. Não exagere aí na comida, não exagere na bebida, não exagere na discórdia, não exagere. Vai, inimizades, fala. Basta o exame vir com açúcar alto, ele vai começar a entrar numa dieta rigorosa. De não preservar aquilo que Deus fez com tanto esmero, se usa no Evangelho, sabe, que é o corpo humano, quando a gente tem noção da biologia do corpo humano, que é uma coisa realmente. Não tinha outra pessoa para criar, não ser Deus, tanta sabedoria, a gente teria a consciência plena do quanto é importante cuidar do seu corpo. Mas a aula de hoje diz que esse corpo ele vai se degradando, né? Agora, o cuidado para você, por isso que ele disse, vai aos 70, havendo vigor, esse vigor, a consequência desse vigor vai ser lá na frente. Você tá acumulando, é como se fosse uma poupança física no teu corpo, né? Você está acumulando para que você possa ter lá na frente uma saúde melhor na tua velhice, para que... Porque correr numa esteira vai suar, vai ter trabalho, fazer uma atividade física vai ter trabalho, deixar de comer determinadas coisas, o olho vai crescer, mas tem que diminuir. Entendeu? Porque dá vontade, mas é domínio próprio, aí é domínio próprio. Vamos dizer assim, existe o imobilismo, existe também aquelas coisinhas que você pode... Deus te deu 2 pernas para você caminhar. Não é para você ficar andando para lá e para cá só de Uber, vamos dizer assim. Mas você vai ali, vai a pé. Você pode andar 1 quilômetro, anda 1 quilômetro, né? Aí você vai para lá 1 quilômetro para lá, aí fez o que tem que fazer, volta 1 quilômetro para cá, andou 2. E se você for de Uber, não vai andar nenhum. Você vai ficar sentado. Esse imobilismo é que a gente tem que chegar... Não, eu vou a Nova Iguaçu, vou andando, é uma loucura. Não dá para ir, é muito longe, né? Vou daqui na Taquara andando, não, prefiro pegar um ônibus. Agora, vou daqui no Pichincha, vou dar 1 quilômetro, vou ali, volto, posso ir andando, né? Vou apreciando, vou vendo aí o bairro, porque dirigindo você não vê nada, só vê asfalto. Eu, pelo menos, assisti, você viu ali, eu não vi nada. Estou focado. Se eu ficar olhando para o lado, vamos bater, né? Então a gente esse cuidado com o corpo é acúmulo de expectativa lá na frente de você ter uma velhice melhor, né? Tá, amados? Porque tem muitas pessoas com 60 anos já estão, desculpe usar o termo, já estão ficando com dificuldades, uma dificuldade muito grande. Não ia falar cacareco, não, né? Não, cacareco, não. Fala.
É um contexto muito grande, né? Porque você também pode ver para o lado espiritual. Né? A pessoa fala assim, não vou caminhar hoje porque eu estou fazendo jejum. Amém, respeito. Mas quando você não fizer jejum caminha. Né? Faça alguma coisa com o teu corpo, não precisa caminhar. Movimenta, deita, mexe para lá, mexe para cá. Pô, irmão, você tem um monte de junta. Você tem um monte de articulações. Se você não mexer essas articulações, amanhã elas vão endurecendo. Elas vão precisar botar a WD. Vai ficar igual a porta. Porta mal assombrada. Tem pessoas que têm um corpo mal assombrado. Dói tudo, estala tudo. Faz qualquer movimento, estala tudo. Não dá, meu irmão. Então, nós precisamos começar a fazer um movimento maior. Mexer o nosso corpo. Nosso corpo foi feito para... Nós não somos um desenho, nós somos um desenho animado. Nós temos que botar animação. Né? Amém? Vamos lá, vamos continuar aí. Então, as obras da carne trazem complicações terríveis ao ser humano, que é o pecado, né? Vamos ver aí o Tiago 4, de 1 a 4. Uma das obras da carne, a inimizade contra Deus, foi a arma que Satanás instilou no coração do primeiro homem. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, no corpo, né? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar-te em vossos prazeres, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então, o sujeito é infiel. Né? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, Deus te dá orientações, pratique. Tem que cuidar do corpo, meu irmão, cuidar do espírito, amém. Cuidar da parte espiritual, você manter a tua alma sempre próspera, que a Bíblia fala isso, a alma próspera, né? Você manter a tua alma próspera, você ser um homem de uma alma vigorosa, mas o teu corpo tem que se apresentar a Deus. Nós não vamos fazer um culto a Deus se não for através do nosso corpo. Nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, o nosso corpo tem que agradar a Deus. Então, nós vamos estar... Não estou falando para você ser esbelto, não. Não é esbelto, é você ter a disposição. Deus falar, vai no hospital, e você tem disposição para ir. Deus falar, vai pregar ali, vai fazer isso. Somos servos ou não somos? Se você tivesse uma empregada, faz isso. Não dá, não. Tu vai pagar ela, vai mandar embora. Tu pode até pagar por compaixão, mas é outra coisa. Mas não é verdade o que eu estou dizendo? Então, você não vai manter uma pessoa. Então, Deus tem uma pessoa, faz isso. Não dá para mim, manda outro. Então, nós precisamos manter o nosso corpo sempre disponível, porque através dele é que nós agradamos a Deus. Tá, amado? Vamos ver, tem mais coisa aí, ó. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente tem se agravado. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, aí, ó, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deste. Se Deus mandar a igreja fugir dessas pessoas, você imagina Deus dessas pessoas? Está longe. Então, nós precisamos, são 18 qualificações. Né? Divide isso aí em 3 grupos de 6, você vai ver que é o 666, a característica do homem dos últimos tempos. Egoísta, avarento, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais.
ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do prazer de Deus, têm forma de piedade, negando, tentando poder. Meu Deus do céu, aí, as qualidades aí. A qualidade não, as características. Né? 2 Timóteo 3,13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Nós precisamos. Né? Vamos ver mais uma aí. Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 27. As drogas e as práticas sexuais ilícitas também estão em crescimento vertiginoso. Né? Antigamente, a gente conhecia um ou dois. Hoje, nós conhecemos pencas. Né? Tem pencas, parece até cacho de uva. Né? Antigamente, era enrustido. Né? Tinha esse nome, enrustido. O cara ficava na dele, né? Mas hoje não, olha lá. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pela concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. Então, nós começamos a ver aí que Deus pune, meu irmão. A punição vem, eu não sei quanto. Dizem que a AIDS era uma punição, né? Mas eu não sei se foi. Mas sei que atingiu, como dizer assim, o público-alvo era essa turma aí. As drogas lícitas e ilícitas, Provérbios 5, 22, 23. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Você vê, a pessoa entra no crack para tirar um cara de lá, é uma loucura. Entra nas drogas pesadas para tirar de lá, é uma loucura. Ele morrerá pela falta de disciplina, pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Então, é o bêbado, né? Uma pessoa ligada ao álcool. Então, você começa a ver a loucura que é as drogas lícitas e ilícitas. Vamos ver mais um pouquinho aí. Cuidado que os pais crentes devem ter. Educar as crianças, né? Cuidado com as crianças. Provérbios 3,19. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, papai e mamãe tem que repreender, repreenda. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços de morte. Então, pede sempre a Deus o espírito de temor, que cresça na minha vida, no meu coração, né? Para evitar os laços de morte. Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aleluia. Vamos ver esse texto aí que a lição de hoje fala, né? Satanás sempre, sereis como Deus. Satanás sempre tentou os seres humanos a crerem que podem ser como Deus e a decidirem por si mesmos o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Ironicamente, ao tentarem ser como Deus, os homens se separaram do Deus Todo-Poderoso e tornaram-se falsos deuses para si mesmos. As pessoas, então, procuram obter conhecimento moral e fazer juízos éticos, usando o próprio raciocínio em lugar da palavra de Deus. Mas Deus ainda é o juiz supremo, que decide o que é certo e errado. As Escrituras dizem que todos os que agem como se fossem seus próprios deuses desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Este será também o destino do anticristo, que reivindicará ser Deus. Amém, queridos? Aleluia. Item 2, final do item 2, mesmo após a queda, o ser humano possui livre-arbítrio e é responsável por suas escolhas, que afetam o corpo e a vida diante de Deus.
Vamos ver aí o item 3, né? Do abatimento à glorificação. A realidade das enfermidades, o enfado e canseira e o corpo glorificado. Louvado seja Deus. Vamos ver aí o item 1. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo, por causas internas e externas, e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Paulo menciona seu cooperador Trófimo, que deixara doente em Mileto. A Timóteo recomendou: não bebas mais água, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Tudo indica que o jovem pastor tinha um corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. Jesus tem poder para nos curar de todo mal, mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé, se enfrentarmos sofrimentos persistentes. Meu irmão, Paulo, através de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Mas aqui Deus fala, cita aqui duas pessoas muito íntimas de Paulo, Trófimo e Timóteo, que tinham problemas de saúde, né? Aí nós vamos ver, olha lá. Ninguém está imune ou isento de sofrer com o processo de degeneração dos órgãos. Paulo cita Trófimo, que deixara doente em Mileto, 2 Timóteo 4,20. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Mas Paulo não era poderoso para curar? Aí. Mas quem cura não é Paulo, quem cura é Jesus. Quem cura é o Senhor. É através das nossas vidas. Ele deve ter orado, o Trófimo, né? Mas não foi curado. Quantas orações você já recebeu e não foi curado? E imagina se Paulo estivesse aqui e orasse por você, né? E você não fosse curado. Diminuiria o ministério de Paulo? Não. O que está mostrando que o homem tem limite, até no mundo espiritual. Então, nós somos o quê? Instrumento só. Paulo cita também Timóteo, olha aí, 1 Timóteo 5,23. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Às vezes eu falo com alguns irmãos, né? Eu tomo de manhã cedo, eu espremo um limãozinho no copo, coloco uma xícara de cloreto de magnésio, eu boto uma colher de mel, bato, canudinho, chupa aquilo ali, todo dia de manhã. Procuro o quê? Cuidar do início do meu dia. Então, pastor Marco, lá da Bolívia, me deu essa receitinha sem o cloreto de magnésio. Espreme um limão, pastor, bota uma colher de mel, toma todo dia de manhã. O teu fortalecimento para uma gripe, isso, aquilo, você vai aumentar a tua imunidade. Então, nós precisamos nos lembrar disso. A imunidade precisa crescer nas nossas vidas, tá, amados? Então, eu faço isso todo dia de manhã. Então, aqui Paulo manda ele botar um pouquinho de vinho. Deve ser toma uma água, bota um pouquinho de vinho e toma. Você tem que usar os elementos que Deus colocou no mundo. O que é o remédio? O remédio é feito de elementos do mundo. Jesus tem poder para curar todas as doenças e enfermidades. Mateus 8, 16, 17 fala isso. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías.
Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Isaías 53, 4 diz, certamente, ô Jesus, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Para encerrar esse texto, né? Para enfrentar sofrimentos persistentes, precisaremos de serenidade, paciência e fé. 1 Pedro 2, 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Meu irmão, Deus tem promessas, Jesus levou, mas eu tenho que acreditar, eu tenho que me unir a Ele em fé. A fé é que vai nos galardoar. O item 2, vamos lá para encerrar, já passou um pouquinho, por favor, me perdoem. Enfado e canseira. Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. Limitações, fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para o nosso autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoas. Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai. Promover a comunhão entre todos é missão fundamental da igreja. Então, nós precisamos nos lembrar disso. Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseiro e enfado. Quantas pessoas nós conhecemos que são idosos e que não tem problema nenhum de açúcar no sangue, colesterol, triglicerídeos, tudo isso dele é tudo organizado. Mas ele está envelhecendo. Ele já não faz mais as coisas que fazia, né? Salmo 90, 10, os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos, né? Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai. 1 Pedro 1, 24. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Promover, né, a comunhão entre todos é missão fundamental da igreja. Atos 2, 42 em diante, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e na partilha do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meu irmão, a comunhão faz parte também. Ontem tivemos aqui o Projeto Ágape. As irmãs com mais idade, meu Deus, que bênção, elas estavam aqui, estavam soltas, estavam tudo felizes, tudo alegre, uma comunhão maravilhosa, né? Vamos ver agora o corpo glorificado, é a grande promessa de Deus para nossas vidas, tá, amados? Amém? Vamos ler lá na revista lá, é o novo corpo. Vamos lá. A esperança do salvo por Cristo que vive em santificação é de uma redenção completa, inclusive do corpo. É o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo seu eficaz poder. O verbo transformar nesse texto é metachimatizo. No grego, significa mudar a forma. Será a mudança de corpo terreno, carnal e mortal para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. Amém, queridos? É uma promessa tremenda. Essa promessa é que nos mantém com
a nossa fé avivada. Um dia ele voltará e nós o veremos como ele é. A nossa esperança é a vida eterna com Deus. Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Na eternidade não haverá sofrimento. Apocalipse 21, 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O nosso corpo, perdão, amados, Jesus, aí, o nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo. Filipenses 3, 20 a 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos ver aqui. Esse versículo aí é muito grande, né? Vamos ler depois. Fica aí, ó. 1 Coríntios 15, 40 a 49. Transformar o nosso corpo terreno, carnal e imortal para o celestial, espiritual e imortal. Você possa ler em casa esse texto aí, para não sair muito tarde daqui. Deixa eu dar mais uma aqui, que é o Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Resumo do item 3. Apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação, quando o seu corpo será transformado à semelhança de Cristo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos ler o final aí a sinopse aí, né? Apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação, quando o seu corpo será transformado à semelhança de Cristo. Glória a Deus.